Arroz, arroz, arroz. Eu sei que basicamente todo nutricionista ou na mídia no geral, o arroz que é mais recomendado para todo mundo é o integral, mas nesse vídeo aqui eu quero te explicar porque eu prefiro sempre o arroz branco e evito sempre o integral. E o arroz parboilizado, você pode perguntar, eu vou também te contar algumas informações sobre ele aqui que talvez você ainda não saiba. E no final você vai ter informação suficiente para decidir o que você faz a partir de hoje. E eu vou fechar também falando sobre o papel que o arroz pode ter em termos de saúde e também de emagrecimento. Então fica ligado, se você é novo aqui, bem-vindo. Meu nome é Rodrigo Polesso, eu sou pesquisador independente de ciência da nutrição e também autor best-seller. Eu sou criador também do método metabólico de emagrecimento, o acelerador Emagrecer de Vez. Eu tô aqui semanalmente compartilhando o meu melhor para te ajudar a viver na sua melhor forma, a com a sua melhor saúde também. Tudo baseado na melhor ciência que eu tenho acesso e sempre sem balelas. Recentemente eu postei um reel no Instagram falando sobre arroz e ele bombou aí com mais de 100 mil visualizações em apenas 24 horas. Então eu pensei em fazer esse vídeo aqui para explicar melhor e expandir também o que eu disse lá. Primeiro então, por que eu prefiro o arroz branco ao arroz, ao invés do arroz integral? Essencialmente por três motivos. O primeiro deles são os metais pesados. O arroz integral ele concentra bem mais arsênio do que o arroz branco por causa da camada extra que ainda eles deixam no grão, que fica lá no grão ainda, como bem demonstrado aqui nesse estudo de 2020. E arsênio é muito tóxico para o ser humano, é um carcinógeno aí bem reconhecido, logo evitar a ingestão dele é uma boa ideia. O segundo problema tem a ver com os antinutrientes. E na verdade, curiosamente, um dos motivos pelos quais o arroz integral é recomendado com prioridade é justamente porque se alega que ele é mais nutritivo do que os outros, certo? Sim, ele de fato contém mais nutrientes quando a gente olha no papel. Só que eu já falei várias vezes aqui, se você me acompanha, você já sabe que conter nutrientes não significa que o nosso corpo conseguirá absorver aqueles nutrientes de fato. Se o nosso corpo não consegue absorver os nutrientes de um alimento, eles são inúteis para nós. E no caso do arroz integral, por causa dos antinutrientes que ele tem, isso justamente acontece, o nosso corpo não consegue absorver os nutrientes que estão aí no arroz integral, esses nutrientes extras, e não só isso, por causa desses antinutrientes, que previne a absorção correta desses nutrientes do arroz, mas também podem atrapalhar e prevenir a absorção correta de nutrientes de outros alimentos que você consome junto com ele. Logo, quando a gente considera tudo isso, o que a gente chama de biodisponibilidade dos nutrientes, a habilidade dos nutrientes serem de fato absorvidos pelo nosso corpo, como fez esse bom estudo aqui brasileiro de 1996, nós vemos que o arroz branco, na verdade, é tão quanto ou ainda mais nutritivo do que o integral. Então esse argumento aí também vai por água abaixo. No entanto, tenha em mente que eu, pelo menos, não consumo arroz pelo seu valor nutricional. O arroz é muito pobre em nutrientes se a gente for comparar a outros alimentos por aí, por exemplo, proteínas de origem animal, carnes, peixes, etc. Um monte de coisa. O arroz é essencialmente uma forma fácil de se ingerir carboidratos que são facilmente metabolizados pelo corpo na forma de amido, Então ele acaba sendo uma boa fonte de energia para as pessoas que sabem utilizar isso corretamente e não necessariamente uma fonte de nutrição em si. E um ponto final sobre essa questão dos antinutrientes é que o arroz, ele botanicamente falando, ele é uma semente, é um grão, é uma semente da planta do arroz. E como toda semente, ele é muito quimicamente protegido pela planta. E essas proteções, como eu falei, são químicas, como por exemplo os antinutrientes. E é por isso que se polhe o arroz, É por isso que gerações passadas, por várias gerações, eles vêm se dando ao trabalho de polir o arroz até ele ficar branco. Por causa dessa questão, facilita a digestibilidade dele, Retira-se essas partes, essas camadas extras onde se concentram a grande maioria dos antinutrientes. E digestibilidade tem a ver exatamente com o terceiro problema aqui do arroz, que é que o arroz integral, de fato, porque ele ainda tem aquela camada extra nele, que dá aquela cor marronzinha nele, porque ele tem isso, tem mais fibras, tem essa camada, a digestão dele é mais difícil e mais lenta também. Então, consequentemente, ele tem um menor índice glicêmico. Então, tudo isso é entendido por muita gente como coisas boas a respeito do arroz integral. Mas, ao meu ver, nós precisamos de cautela
para interpretar as coisas de forma certa. Eu acho isso uma desvantagem, porque considerando no mundo hoje, onde a maioria da população lida com problemas digestivos, né? Se a gente dificultar a digestão, consumindo alimentos que são de digestão mais difícil, eu acho que isso é uma má ideia. Não vai melhorar a situação de ninguém. E em termos de índice glicêmico, que tanta gente é tão obcecado com isso, né? Uma mera alteração do que você come junto com arroz branco, por exemplo, poderia já mitigar rapidamente qualquer diferença que exista entre os dois. Isso é tirar pelo de ovo. São detalhes que são, na minha opinião, irrelevantes no contexto de uma refeição. Agora, outro ponto que a gente tem que levantar aqui é o que muita gente disse, e eu concordo, a respeito do sabor do arroz integral. Muita gente simplesmente não gosta do sabor dele, né? Muita gente não gosta de preparar o arroz integral, porque ele também tem uma preparação mais difícil. Então, se a gente for ver, né, se as supostas vantagens do arroz integral, na verdade, quando a gente olha direito, são desvantagens, e tendo em vista também que o sabor do arroz integral não agrada muita gente, a meu ver, então, não tem basicamente por que consumir. E é por isso que eu prefiro o arroz branco sempre, como basicamente sempre foi aí por gerações e gerações, por culturas tradicionais que vêm consumindo arroz por muito tempo. E eles vêm consumindo arroz sem problema, felizes da vida, como eu falei, por gerações, muito antes de chegar à modernidade, de a gente começar a recomendar, por exemplo, uma coisa que sempre foi evitada, como é o arroz integral de fato, né? Então, essas coisas fazem a gente pensar um pouco. Então, fechando essa questão do arroz integral, uma das perguntas que me fizeram bastante quando eu postei lá no Instagram foi a respeito do arroz parboilizado. Rodrigo, e o arroz parboilizado, esse é bom? O que você acha disso? Bom, vou te contar agora. Antes disso, então, tapa nesse botão de gostei desse vídeo se essa informação está sendo válida e agregando para você, que isso me agrada bastante. E também, se você não me acompanha aqui, acompanhe, porque esse tipo de informação você não vê em outro lugar. Então, siga o canal e nas mídias sociais, procure meu nome, Rodrigo Polesco, que eu tô lá em todo lugar. Então, a parboilização do arroz, na verdade, é um processo que vem do inglês, né, parboil, que basicamente é um meio que um processo de pré-cozimento, onde eles deixam o arroz dentro da casca ainda de molho numa água quente, e aí depois eles vaporizam ou não esse arroz, mas no final eles vão secar e vão descascar esse arroz. E esse processo todo de parboilização tem uma vantagem econômica na produção do arroz, porque ele aumenta o rendimento, a performance dos moinhos de arroz, quebrando menos arroz, por exemplo, e também deixa os grãos mais resistentes a pestes, a bichinhos, não é verdade? E o que me faz pensar, né, se os bichinhos que adoram arroz começam a não gostar tanto do arroz parbolizado, será que ele ainda assim é uma melhor opção para nós? É legal de pensar. Então, o primeiro ponto aqui sobre o arroz parbolizado é em termos do seu valor nutricional, que a verdade é outra coisa, outra alegação, que ele tem muito mais nutrientes que o arroz branco, na verdade, é por isso que a gente deve consumir ele. Mas vemos os fatos, né? Como nós vemos esse estudo aqui do Instituto Rio Grandense do Arroz, de 2004, o valor nutricional do arroz parbolizado é ainda um pouco inferior ao arroz branco. Ele perde principalmente em zinco e manganês, que são dois dos minerais que são mais perdidos durante o processo de parboilização. E a respeito da digestibilidade desse arroz, quão fácil ele é de ser digerido pelo nosso corpo, né? Considere esse outro estudo aqui, feito na Índia, que verificou que ao parboilizarmos o arroz, nós criamos uma espécie de amido resistente lá dentro, o que muita gente, de novo, acha uma vantagem, porque isso vai servir aí como pré-biótico e também vai diminuir o índice glicêmico do arroz, então é ótimo. No entanto, eu de novo sugiro cautela se interpretar isso dessa forma, que o amido resistente é sim um prebiótico, só que é um prebiótico que alimenta as bactérias boas e as bactérias ruins do intestino. Então tá cheio de gente que começou a comer amido resistente de várias formas, de várias fontes, e começou a ter pioras no intestino, começou a ter uma piora de desbiose intestinal, do desequilíbrio da microbiota intestinal. Então é meio que uma roleta russa, quando você bota comida pra galera lá embaixo, você não sabe se a maioria da galera é boa, se a maioria da galera é ruim. Então o tiro pode sair pela culatra. Então eu não vejo o amido resistente como uma vantagem aqui, assim como eu também não vejo o menor índice glicêmico nesse caso como uma vantagem, porque é uma consequência de uma mais difícil digestibilidade desse amido, desse arroz, que não consegue ser digerido pelo nosso estômago e navega pelo o intestino delgado até chegar no intestino grosso, nosso cólon lá, onde ele fermenta e daí todo tipo de coisa pode acontecer. Então, entre esses dois, eu também continuo preferindo o arroz branco, se a gente for ver, né? Ele tem menos arsênio, como a gente já viu, ele tem mais nutrientes, ele tem menos antinutrientes,
Ele é mais facilmente, né, digerido também, evitando a fermentação no intestino. Então, para mim, a decisão fica fácil. Ok, então agora, e a respeito do consumo, né, de arroz para a saúde e emagrecimento, esse é um assunto que eu posso me delongar bastante, porque tem várias nuances, mas no geral, em termos de emagrecimento, eu geralmente recomendo que não se use arroz nas principais fases temporárias de emagrecimento. Eu acredito que outras fontes, né, de carboidrato são mais benéficas nas primeiras fases de emagrecimento, de reprogramação metabólica, como eu propriamente sugiro até no meu programa, no Acelerador Emagrecer de Vez lá dentro, onde eu ensino também a inserir cada coisa na hora certa para se ter os maiores resultados. E não é que o arroz faça mal, como a gente falou, na minha visão, o arroz branco ele não faz mal, mas você precisa saber quando inseri-lo corretamente num processo. E sendo emagrecimento objetivo, existem outras fontes de carboidratos mais vantajosas neste processo. O arroz pode levar a frear o processo de emagrecimento se você não souber muito bem o que você está fazendo. Aliás, se você tem esse objetivo de como prioridade emagrecer, você já tentou um método metabólico de emagrecimento em você? Se não, eu te convido a acelerar o seu emagrecimento, se juntando aí ao Acelerador Emagrecer de Vez, onde eu mostro tudo passo a passo como fazer, fase a fase, com listas de alimentos, cardápios, exemplos, receitas práticas e fáceis, fotos das minhas próprias refeições como exemplo, listas de compras e um monte de outras coisas para te ajudar lá dentro. Se você tem interesse em testar isso em você com risco zero e garantia dupla, entre agora em aceleradoremagrecer.com.br. Agora, no geral, em termos de arroz, né? Se você já me acompanha, você já sabe, mas eu não acho que grãos sejam ótimas opções de alimentos para seres humanos, ok? E quando eu falo grãos, vai de tudo que é semente, né? Grão, como trigo é uma semente, é um grão, o arroz é uma semente, o grão, a quinoa, né, semente, um grão também. Então, eu acho que grãos no geral que são sementes de plantas que a planta não tem interesse que você consuma e destrua as suas sementes, mas que você consuma, por exemplo, a fruta e daí você, né, passa sementes para disseminar em outros lugares, né? Mas não que você destrua as sementes, elas são, como eu falei, quimicamente protegidas. Então, eu não acho que esses grãos sejam boas opções para seres humanos no geral. E o arroz branco aqui é talvez a única exceção que eu consigo pensar, porque nós conseguimos polir essa semente o suficiente para se livrar do máximo de antinutrientes, das proteções químicas da planta e chegar num amido branquinho que geralmente é facilmente absorvido pela grande maioria da população. E eu estou curioso para saber a tua opinião agora sobre esses diferentes tipos de arroz, né? Tendo em mente esses fatos que eu passei para você aqui hoje, baseado em algumas evidências, para você tomar melhores decisões. Veja, por exemplo, esse resultado de emagrecimento aqui da Dani, que ela me passou 35 quilos se foram. Olha que mudança absolutamente incrível quando você faz as mudanças corretas na alimentação de forma sustentável, sem passar fome também, sem contar calorias, tudo na hora certa e na sequência certa. Esse emagrecimento permanente é possível, é isso que eu tento ajudar as pessoas. Então, se isso é do teu interesse, como eu falei, entre agora em aceleradoremagrecer.com.br se você quer acelerar o seu emagrecimento e se tornar mais forte, mais saudável durante o processo ao mesmo tempo. Me conte aqui nos comentários essa questão do arroz, qual que você mais consome, se isso te fez pensar um pouco a respeito das suas escolhas aqui para frente. Eu vou continuar e quando eu consumir, eu vou continuar consumindo o arroz branco, ok? Um forte abraço, a gente se fala na próxima.